Vamos para a palavra de Deus, começando no livro de Gênesis, capítulo 21, por favor. Gênesis, capítulo 21. Eu quero a sua participação, eu quero você ouvindo a palavra de Deus, porque se você vem aqui para não ouvir a palavra de Deus, pode ir para casa, não precisa ficar aqui não. É verdade, acho que não faz nem falta. A Bíblia Sagrada diz que a gente não pode lançar pérolas aos porcos. Desculpe, mas é a palavra de Deus que fala. Eu não estou aqui com tanta coisa de Deus para quem não quer ouvir. Eu estou aqui para quem quer ouvir a palavra de Deus. Eu estou com uma mensagem aqui, é para quem deseja Deus. Se não deseja, meu irmão, não atrapalha. Tem a liberdade, você é livre para entrar, você é livre para sair. Agora, sentou, você está dizendo igual a Maria. Pode falar, Senhor. Eu vou ouvir o que o Senhor tem para dizer. Não quer ouvir, fica na cozinha, irmãos. Vai lá para a sua casa, vai dormir até tarde. Agora, você sentou, você está dizendo, Jesus, fala que o teu servo ouve. E é isso. Não tem outra forma. Ele é Senhor e Ele espera de nós pelo menos esse respeito. Digam graças a Deus. Vou falar de Ismael. O Ismael é um filho de Abraão. Não é o filho da promessa, mas é um filho dele. Aconteceu a partir de uma ideia de jirico da mulher dele. Imagina você, a mulher falou, tive uma ideia, marido, amor da minha vida, vou te dar minha empregada para você deitar com ela. Isso é uma ideia de jirico, né? Mas era permitido na época, dentro da sociedade, mas não permitido diante de Deus, porque não era esse o caminho que Deus tinha. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Irmão, não tente, quando eu lembro disso aqui, não tente ajudar Deus em nada. Não tente ajudar Deus no milagre que só Ele pode fazer. Não vem com ideia de jirico, de tentar resolver ou tentar ajudar Deus a resolver o seu problema. Ele é Senhor. Ele é Deus. Pode deixar que Ele sabe fazer direitinho. Então, o Abraão teve um filho com Agar, a concubina de Sara. Aí teve um dia que a Sara percebeu que que estavam zombando do filho dela, do Isaac. Está aqui no capítulo 21, versículo 9. O versículo 8 diz assim, cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, que é o Ismael, que esta tinha dado a Abraão, zombava do Isaac. E aquilo deixou a Sara triste. E disse a Abraão, versículo 10, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Então fala, manda ela embora. Então, quer dizer, ela teve a ideia de jirico e agora ela está se sentindo mal pela situação. Aí o Abraão não teve outra escolha, então mandou a mulher embora. No versículo 14, eu vou pedir para que coloque ali na tela, na versão NVI, por favor. Isso, obrigado. É isso ali. Começa então esse entendimento. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Para aí. Então vamos lá entender. Porque a Bíblia Sagrada, ela não relata, né, tudo. Que se relatasse tudo, não caberiam os livros do mundo, diz a Bíblia Sagrada. Então, a gente lendo, parece que a coisa aconteceu muito rápido. Ela acabou de sair, vagou e a água acabou. Então, deve-se ter demorado um pouco para a água acabar. Como tudo nessa vida acaba.
E a gente tem que estar sempre se reabastecendo, sempre buscando de Deus, tanto do alimento espiritual como da água. Uma hora acaba. O meu celular, ele ficou carregando a noite toda, porque ele já estava sem bateria. Carregou tudinho. Se eu não carregar ele mais hoje, vai acabar. Então tudo acaba. Uma mensagem como essa que Deus dá para você, te fortalece. Ela traz a vida de Deus para você, mas se você achar que isso só é o suficiente para a semana toda, é engano seu. É ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem assim, de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então tudo passa. Então ela recebeu um sustento de Abraão, que encheu lá uma vasilha com água, e ela ficou vagando pelo deserto até que a água acabou. Tudo que nós recebemos de Deus, irmãos, ela nos sustenta, ela nos fortalece, mas se você não se reabastecer, uma hora acaba. E se você não tiver a água, você vai morrer. Se você não tiver o pão, você vai morrer. Então eu fico imaginando que a água da vasilha acabou. Então eu entendo que deve-se ter demorado ali alguns dias. E essa é a situação real que eles estão passando. Aí a Bíblia diz que ela abandonou o menino. É estranho, né? Ouvir que a mãe abandona um filho, mas é bíblico. A Bíblia Sagrada diz, Isaías 49, versículo 15, Isaías 49, versículo 15, obrigado, filho. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Quem crê nisso fala graças a Deus. Mas é possível, infelizmente, irmãos, não dá para imaginar uma mãe se esquecer do filho. Eu tenho a minha esposa, ela é mãe, e ela é chata com relação aos filhos. Com todos os dois. Hoje o Diogo é um homem, vai fazer 29 anos. O Jean completou ontem 13 anos. Mas eu sei como é que é o cuidado dela com os filhos dela. Ela chega a ser enjoada, chata. Então eu não consigo ver uma mãe se esquecendo do filho. Mas pode acontecer? Pode. Mas é promessa de Deus. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Diga, eu creio, Senhor. Diga, eu creio. A Bíblia diz, eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estou convosco, não estarei, estou convosco todos os dias da sua vida. Pode ser nos melhores momentos, ou aquela com a corda no pescoço. Ele disse, eu não te deixarei. O salmista disse que ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, tu ali também estarás. Glória a Deus. Mas ali, nesse caso, volta lá no texto, por favor, de Gênesis, capítulo 21. Paramos no versículo, no 15, né? Então deixou o menino debaixo de um arbusto. Vamos lá, continuando. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Então, a gente tem que começar a analisar a Bíblia Sagrada. O que é isso, pastor? Começar a tentar ver, visualizar a situação. Então, você vê que não foi uma saidinha daqui para ali, uma hora depois está sem água. Não, foi algo que assustou aquela mãe. Embora ela não esquecesse do filho, qual é a mãe que quer ou gosta de ver o filho sofrendo? E eu não sei se esse filho teve reações que fizesse a mãe ter a conclusão de que ele estava morrendo. Eu não sei
se ele teve algum sintoma, uma reação, que ela falou, ele está morrendo. Aí ela, desesperada, deixa o filho debaixo de um arbusto e se distancia dele cerca de um tiro de flecha, que dá uns 100 metros de distância. Porque ela não queria, ela disse, não posso ver o menino morrer. Eu não sei, a Bíblia não conta isso. Quem está entendendo falar graças a Deus? A Bíblia não relata se ele começou a passar mal, se ele teve algum sintoma, uma reação, eu não sei. Mas para a mãe deixar o menino e evitar ter aquela cena dele morrendo, ela se afastou dele cerca de um tiro de flecha, 100 metros de distância. E a Bíblia Sagrada diz, sentada ali, começou a chorar. Irmão, chorar não é pecado, mas não é a solução. Chorar, muita gente chora. Eu podia lembrar vocês a passagem de, não precisa abrir, 1 Samuel capítulo 30, foi quando a Bíblia Sagrada diz que Davi chegou na cidade dele, e ela estava toda queimada. As mulheres e as crianças tinham sido levadas prisioneiras. Quando Davi viu aquilo, a Bíblia diz, olha que era o rei Davi, hein? A Bíblia diz que ele começou a chorar, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou tanto, até que não teve mais lágrimas para derramar. E aí? Tudo continuou queimado, as mulheres e as crianças continuavam presas, nada aconteceu. Você está entendendo em nome de Jesus Cristo? Não estou dizendo, talvez o choro é um desabafo, mas não resolve nada. Não resolve nada. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Não disse, chora a mim, diz clama, ora, fala com Deus, não fala com pessoas, fala com Deus. E ele responde. Então ela sentou e começou a chorar. O Neemias se assentou, chorou e se lamentou. Não resolveu nada. Aí esteve jejuando e orando ao Deus dos céus e teve atitude. E Deus fez a obra através do esforço dele. Em nome do Senhor Jesus, é assim que tem que acontecer. Então ela se assentou e levantou a voz e chorou. Olha só, vai ouvindo isso aqui. Vai ouvindo isso aqui. Aí o versículo seguinte diz, Deus ouviu a voz de quem, igreja? Do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve a voz de quem ora, de quem clama, e não de quem chora. Cantares de Salomão 2, versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me o teu rosto, e o quê? E o que mais, igreja? Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o seu rosto aprazível, formoso, bonito. Você está vendo o que Deus está dizendo? Faze-me ouvir a tua voz. Ele não vai me ouvir o teu choro, a tua murmuração, o teu gemido. Faz-me ouvir a tua voz. Segundo Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei sua terra. Deus precisa ouvir a nossa oração. Deus precisa ouvir a sua voz, não o seu choro. Chorar não é a solução, crer é a saída.
Até agora não pediste nada em meu nome, pedi e recebereis. Irmãos, a gente precisa acordar, precisa despertar como igreja. Semana passada eu falava aqui, Deus ia usando a gente precisa resgatar aquela fé do início. Aquela fé que salvou a minha casa, a minha família. A determinação que aprendemos tanto dentro do Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus, de não aceitar a doença, a enfermidade, de se levantar, de repreender o demônio, de parecer até meio louco para quem olha lá de fora, meio louco para a família, para ele tudo é demônio, para ele tudo está amarrado, é isso. Aí a gente vai deixando, lembra que eu falei isso? A gente vai se afastando de Deus, aí vai resolvendo com o que tem, com o que você pode ter da humanidade, até a hora que o homem diz para você, no seu caso é só um milagre. Aí você vai largar, vai falar, só um milagre, aí você vai buscar um milagre, só que o milagre está longe. O que faz o milagre está longe. Lembra que eu falei de Pedro, que afundou lá no mar? Mas ele afundou a que distância de Jesus? Perto. Ele afundou perto. Perto, o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e salvou. Perto, irmão, não dá para estender a mão, você longe. Eu posso até estender, mas não dá para pegar você. Para ele pegar você, você tem que estar perto. Digam graças a Deus. E tem muita gente que está longe, irmãos. Pode estar dentro da igreja, mas está longe. Pode estar nos cultos, mas está longe. E Jesus não consegue alcançar, irmãos. Ele pode até tentar estender a mão, mas está longe, você está longe. O Pedro afundou perto. Ninguém está livre de não afundar. No mundo tereis aflições. Ninguém está livre disso. Mas o dia que acontecer, se tiver que acontecer, que a gente esteja perto. Digam graças a Deus, irmãos. Você tem que estar perto. Por favor, irmãos. Escuta o que a palavra está dizendo. Não adianta depois falar, não, se Deus é bom, se Deus pode fazer, se Deus é isso, se Deus é aquilo. Que nem eu falei com uma pessoa que falou comigo, eu até comentei aqui na reunião, uma pessoa de Deus. De Deus. Ele falou, pastor, Deus não pode fazer? Eu falei, pode. Então por que ele não faz? Eu falei, não faz porque você não crê. Porque você não crê. Porque se você crê, ele faz. Não, irmãos, Deus só quer ouvir você. Não é uma disputa de choro, é o que é correto. Clama a mim e responder-te-ei. É isso que move Deus, é isso que mexe Deus, irmãos. Não é quem chora, é quem ora. Quem ora mexe com Deus, irmãos. Volta lá no texto. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Digam graças a Deus, irmãos. E o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino lá onde você o deixou. Essa tradução aqui eu gostei muito. Você ouviu isso aqui? O H, ela estava distante cerca de um tiro de flecha. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto, porque ela não queria ver o menino morrer. Que mãe é essa, hein? Quer dizer, se é uma mãe mesmo, morre com o filho ali, irmãos. Morre ou não morre? Morre com o filho ali.
Mas o próprio Deus disse que pode acontecer de uma mãe esquecer do filho. Deus não esquece, Deus fica contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ela deixou o menino debaixo do arbusto e se distanciou cerca de um tiro de flecha, 100 metros, porque ela não queria ver o menino morrer. Aí aparece o anjo e fala: ô Agar, você está chorando? O que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deixa eu falar para você, Deus ouviu a voz do menino lá onde você deixou ele. Aonde parecia que ia morrer, que não tinha jeito, que não tinha solução, Deus estava lá. Aliás, Deus está aonde se clama por ele. Por isso que o salmista disse: se eu fizer a minha cama no inferno, tu ali também estarás. Oh, glória a Deus. Às vezes, irmãos, como Deus me fez lembrar de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. O versículo 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, começou a ter uma fome aqui. O que Elimeleque fez? Deixou a cidade e foi para os campos de Moabe para procurar comida. Aí aconteceu uma desgraça, morreu todo mundo. Morreu o marido, morreu os genros, morreu todo mundo. Aí no versículo 6, põe para mim versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, quer dizer, aqui onde eles vieram procurar pão, não lá de Belém, não, lá eles deixaram, aqui em Moabe. Na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo lá, dando-lhe pão. Mas eles saíram de lá. E alguns de nós somos assim. Enfrentamos uma luta aqui, ao invés de clamar a Deus aqui, para que Ele se manifeste. Eu já preguei isso para você, eu já ensinei isso para você, até com base no 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, vê o versículo 15 para mim, o 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deste qual? Desse que você está, desse que você se encontra, desse de dor, desse de dificuldade, desse de luta. Você, nessa condição, você clama a Deus, e a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos, estarão abertos, e os olhos do Senhor atentos à oração daquele local que você estiver. Então, se aqui faltou pão, se está faltando saúde, se está faltando qualquer coisa, a Bíblia diz que você pode mudar essa situação, você pode atrair Deus para aquele lugar, tanto os ouvidos dele, quanto o olhar dele. Quem está entendendo falar graças a Deus, irmão? Não é vou sair daqui para ir para cá, para poder resolver, não, é aqui que Deus vai me ouvir. Deus ouviu o Jonas dentro da barriga do peixe, Deus ouviu Paulo lá dentro do porão. Por que não vai ouvir você na condição que você está? Mas sabe por que não ouve? Porque você não está clamando. Ao invés de estar clamando, orando, você deve estar chorando. O anjo falou para Agar, falou assim: Deus ouviu o menino lá onde você deixou ele. Não adianta correr da luta, irmãos. Não adianta correr das lutas, você tem que encarar, todas elas, você não tem que fugir, Deus não fez você para fugir, mas fez você para clamar.
Mas a gente está com essa mania. Aí, não, como já aconteceu, né? Sempre falo isso. Pastor, vou dar um tempo, porque estou aqui na igreja há tantos anos e até hoje não aconteceu nada. Eu falei, como assim? Não aconteceu nada. Como eu falei para esse amigo, que é um homem de Deus. Deus não pode fazer, pastor? Eu falei, pode, porque ele não faz, porque você não crê. É simples assim, irmãos. Ele é Deus. Ele é Senhor. E eu sou servo. Lembra o que ele falou para o pai do garoto? O pai do garoto falou, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então ajuda a gente. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Não é se eu posso fazer. Poder eu posso. Eu sou Deus. O Jó disse, capítulo 42 de Jó, bem sei eu que tudo podes. Deus pode o quê? Deus pode o quê, igreja? Deus pode tudo. Tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus pode tudo. Isso é certeza, irmãos. E o pai tentou jogar isso para cima de Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, então ajuda. Não é assim não. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Não é jogar para cima de mim o seu pepino. É se você pode crer. Você pode crer? Você acredita que eu posso fazer? Sim, eu creio. Então vamos lá. Vamos fazer isso aí acontecer. Não pode? Mas pode pegar as trouxinhas e ir embora. Não é desse jeito. Agar, o que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino lá onde você o deixou. Muito forte isso aqui, irmãos. Fica mais firme aí, irmãos. Não foge da batalha, não desiste, porque Deus vai ouvir você aí. É aí que Deus vai ouvir você. Não tenta, foi o que eu falei no começo da reunião, não tenta melhorar para Deus fazer o milagre, Ele faz. Não tente ajudar Deus a fazer milagre, Ele é Deus, Ele é o fazedor de milagres, é o Deus que faz maravilhas. Fica aí, fica firme nele, Jesus, eu sei que o Senhor vai socorrer. Sei que o Senhor vai socorrer. Eu lembro de um filme que eu vi há muito tempo. O pai era um bombeiro aposentado, estava vendo um jogo de hóquei e deixou os dois filhos, mais velho e a menininha mais nova, na arquibancada enquanto ele ia trabalhar. Antes de sair, o pai falou assim, o ginásio pode cair, não sai daqui. Só que o pau quebrou durante o filme. O pau quebrou durante o filme e é explosão, é tiro, é gente correndo e as crianças ali tremendo. Até que o pai conseguiu chegar e ele disse, pai, eu não saí daqui, pai, eu não saí daqui, tremendo. Mas não saiu, pela obediência ao pai. É Deus falando comigo e com você, irmãos. Não sai daí. A casa pode cair, fica aí, espera, que eu vou vir, eu socorro. E Deus socorre, irmãos. Agar, o que está te afligindo? Deus ouviu o garoto lá. Deus ouviu o menino lá. Glória a Deus. Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Versículo seguinte: levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então aí Deus já está falando para a gente. A sua condição de choramingar, de murmurar, isso não resolve nada. Levante-se. Levante-se, irmão. Muda isso. Esse irmãozinho que eu conversei com ele, como eu falei com vocês, é uma pessoa de Deus, está precisando de ajuda, a gente tem orado por ele. Mas depois eu falei com ele, com todo respeito. Falei assim, meu irmãozinho, na hora que eu vi você,
o seu semblante é triste. Seu semblante é de derrotado. Muda isso, rapaz. E como é que muda isso, pastor? Igualzinho a Ana mudou, que ela só chorava e não comia. Como é que ela mudou isso? Ela foi à presença de Deus. Ela derramou a alma perante o Senhor. E como é que ela saiu do templo? Alegre. O semblante dela já não era triste. É só Deus que pode alegrar você, irmãos. Não é um milagre que pode alegrar você. Não é o bolso cheio que pode alegrar você. É Deus que pode alegrar o seu coração. E ela saiu da igreja alegre. Ela não saiu da igreja grávida. É isso que eu quero que você entenda. Ela não saiu da igreja grávida. Ela saiu da igreja alegre. E Deus se lembrou dela. Deus vai se lembrar de você. Mas tem que ter alegria nele. Tem que se alegrar no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Digam graças a Deus. Aí continua. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. O diabo é tão safado, tão sujo, que cega a pessoa de um jeito que não consegue ver que a solução está tão perto dela, que a bênção está tão perto dela. É Deus. É Deus, irmãos. É só falar, como eu diz, é só chamar por Ele. É só chamar por Ele. A gente não chama por Ele, chama por todo mundo, menos por Ele. Lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino. Deus está com quem clama, com quem ora, com quem está com Ele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Um tem que estar no outro. Deus estava com o menino. Ele cresceu, olha só, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele cresceu. Você é forte, você vai crescer. Você vai se fortalecer, você vai ter experiências até dessa luta. Até dessa peleja, isso vai se tornar uma experiência para você. Você vai crescer, vai amadurecer. Digam graças a Deus. Vai amadurecer. Ele cresceu, viveu no deserto. Ele não passou no deserto, ele viveu no deserto. Viveu no deserto, lugar que quase matou ele, Deus faz ele viver lá, vencer lá, se sobressair lá. Ele viveu no deserto, ele não viveu no oásis não, irmãos. Deus fez ele viver no deserto. Talvez a gente não consiga imaginar viver num deserto, irmãos. A gente vive aqui na cidade grande, com tudo perto, com coisas fáceis. Deus fez ele viver no deserto. Ele não só teve um período no deserto, não. Ele viveu, Deus permitiu que ele vivesse, que ele vencesse, passasse a vida vencendo no deserto. E tornou-se flecheiro. O deserto é o lugar que vai te fazer forte, em o nome de Cristo Jesus. Eu lembrei até de um pastor que falou que estava numa miséria, e ele pastor, pregador, ficou numa cidade, estava passando necessidade, não tinha dinheiro para comer. Ele, a mulher e a filha, se eu não me engano. Falou que no quintal da casa dele começou a plantar abóbora. Ele começou a plantar abóbora, e é o que era o café dele da manhã, era o almoço à tarde, café da tarde, janta. Comia abóbora o dia todo.
Aí o missionário falou: pastor, depois de muito tempo, o senhor continua comendo abóbora? Ele falou: missionário, não falta abóbora na minha casa nunca mais. A abóbora me salvou, missionário, como é que eu posso desprezar a abóbora? A abóbora salvou a nossa família, eu vou desprezar a abóbora? Tem abóbora até hoje lá em casa. Tem abóbora e outras coisas, né? Mas a abóbora está lá na mesa. Me fez vencer. É o deserto que vai te fazer vencer. Deus vai te fazer viver no deserto como se fosse o oásis, em o nome de Cristo Jesus. Meu irmão, essa mensagem que eu vim trazer para você. Não foge da luta, irmãos. Clame na luta. Faça Deus enxergar você lá onde você estiver, no meio do fogo, na dificuldade, na doença, na luta. Faça Deus ver você através da sua oração. Deus falou para Agar: olha, Deus ouviu o menino lá onde você o deixou. Lá no lugar de desespero que você falou, vai morrer, Deus ouviu ele lá. Digam graças a Deus, Deus vai ouvir você também. Em o nome de Cristo Jesus. Que Deus fale mais no seu coração.